As igrejas protestantes começaram a avançar. O luteranismo na Alemanha, o anglicanismo na Inglaterra e o calvinismo na Suíça. A Igreja Católica ela começou a fazer o seguinte questionamento: ou ela se reestruturava, ou ela se reformava, ou ela perdia os seus fiéis. Mas e aí? O que a Igreja Católica fez? Como ela se comportou? Como ela reagiu ao avanço do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo? Como ela reagiu a tudo isso? Se você quer saber a resposta para essas perguntas, então, gente, fica aí até o final, porque nós vamos falar aqui do posicionamento da Igreja Católica. Essa aqui é a segunda parte da nossa aula sobre Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, tá? No vídeo anterior, nós chegamos a falar aqui sobre a questão das causas da Reforma Protestante, nós chegamos a falar do luteranismo, chegamos a falar de suas características, falamos da doutrina luterana, do calvinismo na Suíça e suas características, chegamos a falar do anglicanismo na Inglaterra e suas características, e os fatos que envolveram a Reforma Anglicana, e agora nós vamos falar do posicionamento da Igreja Católica, que é justamente a Contra-Reforma Católica. Então, a igreja ou ela se reestruturava ou ela perdia os seus fiéis. Mas e aí? A Contra-Reforma, ela conseguiu barrar o avanço das religiões protestantes? Você quer saber disso? Então, gente, fica até o final, tá bom? Vamos de conteúdo, né? Muito bem. Então, o que acontece? Reagindo ao avanço das religiões protestantes pela Europa, a Igreja Católica iniciou um movimento para se fortalecer, divulgando o catolicismo e justamente para poder deter o avanço das ideias protestantes. Esse movimento ele ficou conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica e foi levado adiante pelos padres jesuítas e pela Inquisição e pelo Concílio de Trento. Beleza? Mas vamos ver aqui o que de fato foi essa Contra-Reforma Católica. A Ordem dos Padres Jesuítas, denominada pela Companhia de Jesus, ela foi fundada pelo ex-capitão espanhol Inácio de Loyola em 1534 e reconhecida pelo Papa Paulo III 6 anos depois. O principal objetivo dos padres jesuítas era a propagação do catolicismo por meio da pregação, do ensino e da catequese dos nativos do além-mar. Inclusive, quando você estuda história do Brasil, você vai ver a presença muito constante da Companhia de Jesus no processo de catequização dos índios no Brasil. Para isso, os padres jesuítas eles chegaram a fundar colégios e missões em várias partes do mundo, como Portugal, Índia, China, Brasil e outros. Então, a fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, em 1534, qual era o objetivo? A propagação da fé católica. Assim como Inácio de Loyola, os padres jesuítas eles tinham sólida formação cultural, disciplina rigorosa e intensa atividade militante. Isso explica o modo de atuação dos soldados de Cristo no projeto de catequese desenvolvido por eles na América, na África e na Ásia. Olha aí, gente, onde eles criaram uma rede de colégios. Na Europa, os padres jesuítas eles se envolveram em várias atividades ligadas à instituição e à catequese de crianças e índios, né? Tornaram-se, assim, o braço direito do Papa durante o Concílio de Trento. Mas o que na verdade, foi o Concílio de Trento que começou a atuar de 1545 a 1563? Na verdade, o Concílio de Trento ele tinha como principal proposta a reafirmação dos dogmas católicos. Por quê? Convocado pelo Papa Paulo III, o Concílio de Trento
ele sofreu várias interrupções em razão de guerras, de reduzido número de participantes e de uma peste que se abateu sobre a região. Esse concílio, ele tomou uma série de resoluções que governaram a Igreja Católica Apostólica Romana por anos, gente, por anos. E aí nós temos aí algumas medidas que foram instituídas pelo Concílio de Trento. Dentre elas nós temos aqui nós temos aqui a condenação da prática de indulgência, né? Nós vamos ter aí a condenação da prática de indulgência, nós vamos ter isso aí, porque assim, ele considerou crime a prática de indulgências, que era uma forma de moralizar a igreja. Reforçou o poder papal, muito importante destacar isso, porque falava que o Papa era infalível, mas Lutero e outras religiões começaram a questionar isso, a infalibilidade do Papa. Nós vamos ter também que reafirmou a doutrina católica com base na Bíblia e na tradição, e não somente na Bíblia, como desejavam os protestantes. Isso é muito importante também observar isso aí também. Conservou os 7 sacramentos, né? E nós temos aí também a organização do Índex, que era a lista de livros proibidos aos cristãos, né? E também nós tivemos aí que o Concílio de Trento, ele conservou o culto à Virgem Maria e aos santos e fixou regras para os seminários, né? Ou seja, esses seminários eram justamente para a formação dos padres e dos regulares também, que era a clausura, né? Até porque você sabe que havia o clero regular e o clero secular. Então havia aqueles clérigos que ficavam, eram os monges, né? E havia aqueles que tinham contato com o mundo, os padres, por exemplo, né? Tudo bem. E aí nós vamos ter a questão da Inquisição, como você está vendo aí o Tribunal do Santo Ofício, porque o Concílio de Trento ele vai reativar o Tribunal do Santo Ofício ou a Inquisição. Vamos lá. Com o avanço da Reforma Protestante, o Papa Paulo III, ele reativou uma antiga instituição medieval, que era o Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição. Em 1542, ele criou o primeiro tribunal permanente. Na Espanha, a Inquisição era subordinada à realeza e não ao Papa. E os reis a usaram para se fortalecer. Por exemplo, em 1492, por recomendação da Inquisição, os reis espanhóis expulsaram os judeus da Espanha. Com o domínio espanhol sobre Portugal, as suas colônias, que aí é aquele período que na história do Brasil a gente chama de União Ibérica ou domínio espanhol, muitos inquisidores eles foram enviados para Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, no Brasil, com a missão de prender os cristãos novos que eram judeus convertidos ao cristianismo. Depois disso, as visitas do Santo Ofício prosseguiram, sobretudo em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde os inquisidores eles inventavam culpados e os encaminhavam ao Tribunal de Lisboa. No Brasil, porém, a atuação da Inquisição ela foi menos intensa do que na América Espanhola, região que contavam com os tribunais próprios. Mas aí vem a seguinte pergunta que não quer calar. A Contra-Reforma Católica, ou essa Reforma Católica, ela conseguiu barrar o avanço das religiões protestantes? Gente, a resposta ela está na cara. Logicamente não. Basta olhar ao seu redor que nós temos aí um grande contingente de igrejas protestantes. Mas certamente uma das principais consequências do Concílio de Trento, da Reforma Católica ou da Contra-Reforma Católica, foi, através do Índex, a lista de livros proibidos, o avanço do renascimento cultural ele foi barrado. Então nós tivemos aí que o renascimento cultural ele foi barrado e depois ele voltaria numa roupagem mais revolution chamada iluminismo. Ok, gente? Então tá aí. Esse é o recado. Você é o maior responsável pelos seus estudos. Eu acredito em você, tá bom? Então, tá aí. Esse foi o nosso assunto
nós trabalhamos aí a Contra-Reforma Católica. Eu espero que esse conteúdo ele tenha sido importante para você, tá certo? Que você se inscreva no canal se você não é inscrito, que você deixe um like, compartilha, deixe um comentário, gente, e que Deus abençoe a todos, abençoados e abençoados. Aqui é Alberto Chaves e até o próximo conteúdo.